Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos, membros da mesa dirigente dos trabalhos, caríssimos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Sem contestação, cada vez que surge o mês de dezembro, uma emoção diferente nos alcança os pensamentos, as almas, a vida. Aqueles que nos acostumamos a pensar no Natal em dezembro, certamente que apesar de todas as lutas que encontramos pelos caminhos, passamos a vibrar em torno dessa data. Não nos importa que essa data seja postiça, que não seja realmente aquela que trouxe ao mundo o homem de Nazaré. Uma vez que sabemos que desde o distanciado século IV, quando o notável imperador romano Constantino o Grande, ou Constantino Magno, decidiu-se por enfrentar as tropas do general Maxêncio na Ponte Milvia, a situação do movimento cristão sofreria profundas alterações. Transpirante, excitado, preocupado, o imperador Constantino, à frente de suas tropas, imaginava o que deveria encontrar por parte de Maxêncio. Mas narram as tradições que naquele meio-dia que antecipava o início da batalha, ao olhar para os céus azuis de Roma, teria ele visto uma cruz luminosa tão fortemente clara que teria nublado o brilho solar. Mas o mais importante é que sob a base dessa cruz havia uma inscrição em latim: In hoc signos vinces. Com este sinal vencerás. E Constantino se encheu de brios, aspirou profundamente o ar da tarde e demandou contra o seu adversário do momento, obtendo a vitória sobre o general Maxêncio, anexando a Roma tantas propriedades e tanto poder a mais. Passou ele a acreditar que a sua vitória devesse ser creditada ao homem de Nazaré, porque naquela época o símbolo dos cristãos não era mais ictis, não era mais o peixe, mas sim a cruz. E doravante, então, Constantino passou a admitir e a proclamar que a sua vitória se devia a Jesus. E foi sua mãe, Helena, que se daria o trabalho de sair por todas as terras dominadas por Roma, ordenar aos generais para que o fizessem espalhar o nome de Jesus. Construiu igrejas em variadas partes dos domínios romanos, mesmo em Israel, na velha Palestina,
lá estavam, como ainda se acham, as construções católico-romanas. E desde então, o imperador Constantino entronizou Jesus Cristo nos altares, passando o mestre a ser um outro Deus, diante da crença paganista dos romanos. Ninguém sabia como fora seu rosto propriamente, porque ninguém teria dado importância ao filho de uma tecelã e de um carpinteiro na Judeia. Mas o imperador mandou chamar os melhores artistas, escultores e artistas plásticos, para que bordassem, para que desenhassem, para que esculpissem a figura que seria atribuída a Jesus. E até hoje temos o mestre com expressões europeias, quando ele era israelita, quando ele era judeu. A partir disso, encontramos a igreja canonizando Helena, como Santa Helena, pelo benefício que ela fez ao catolicismo, mandando levantar igrejas em toda parte. Mas, ao lado disso, o povo que jamais tivera ideia de como fora o rosto de Jesus, muito menos sabia a data do seu nascimento. Por isso foi escolhida uma data especial. A igreja reuniu seus líderes para que escolhessem qual seria a festa mais marcante em Roma, que reunisse maior número de pessoas na capital imperial. E essa festa seria dedicada a Jesus de Nazaré. Lembraram-se da festa do solstício de inverno, porque na Europa, em 22 de dezembro, tem começo oficial, o inverno. E essa data demarca o solstício de inverno. Nessa data, as festas do Império Romano, as festas do povo, tomavam como base as homenagens ao deus Apolo, na Grécia, conhecido em Roma como deus Febo. Porque Apolo, ou Febo, é admitido na mitologia greco-romana como sendo a divindade incumbida de atravessar os céus, conduzindo o carro do sol, o carro do fogo solar. E porque tinha começo o inverno, era natural que prestassem homenagem ao deus solar, para que o inverno não fosse tão inclemente e para que o sol não se demorasse a voltar, fazendo o percurso de volta pelos horizontes europeus. As mulheres donas de casa trocavam entre si mimos e iguarias que elas mesmas confeccionavam, desde tecidos trabalhados aos pães que faziam em casa, às frutas secas que preparavam ao longo do ano para que fossem comidas no período em que não se as encontrava frescas. As frutas secas do inverno passaram a ser típicas desse período, mas a festa do solstício, em homenagem a Apolo, que tinha começo no dia 22, durava 3 dias, de 22 a 25, e gradativamente ia chegando mais gente a Roma, porque o dia 25 era a festa final, quando o povo, que ao longo dos 3 dias comera e bebera abundante, exageradamente, e se valia dos vomitórios e dos sanitários públicos de Roma para voltar a comer e beber, naquele 25, saía a procissão, levando a estátua do deus Apolo, que circundava o templo a ele,
dirigido. E depois disso, as criaturas iam prestar-lhe as homenagens, concluindo a festa. Ao entorno do templo, tendas e barracas, ao longo dos 3 dias, ofereciam à multidão comidas e bebidas, que faziam dessa festa uma festa eminentemente de exageros. Foi esse dia que reunia maior número de pessoas em Roma, que a igreja associada ao império decidiu construir o nascimento de Cristo. 25 de dezembro. O povo foi obrigado a aceitar Jesus por um decreto imperial. A partir de então, ao invés de Júpiter Capitolino, o povo deveria clamar a Jesus, o Nazareno, como a grande divindade, protetora do Império Romano. O catolicismo, nascido então, tempos depois, passaria a ser a religião do Estado, a religião do imperador, por isso dotada de foros de autonomia suficiente para condenar, para julgar reis e imperadores. A igreja cristã primitiva, antes perseguida, agora se tornaria grande perseguidora em nome de Jesus. Não importa. Essa data artificial para nós será uma mera lembrança da vinda do Mestre ao mundo. Celebraremos a festa, sabedores de que Jesus poderá nascer em nós, não no 25 de dezembro, mas a qualquer momento de nossas vidas, em qualquer dia, em qualquer horário, dependendo da nossa disposição em abrir a alma e oferecer o coração como cuna, como berço, como a manjedoura, para que ele então chegue suave e doce às nossas existências. Esse homem desfilou pela terra da sua época, permanentemente fazendo-nos um convite, apelo, desafio, pelo amor, para que fizéssemos crescer as condições espirituais da terra, para que cada criatura aprendesse com ele, que era manso, que era humilde de coração. E na tentativa sempre, permanentemente, de nos levantar-nos o ânimo, levantar-nos o moral, disse-nos um dia: vós sois a luz do mundo. Imaginamos, ele que nos conhecia profundamente, sabia das nossas deficiências, das nossas dificuldades, das nossas inconsequências, mas era capaz de nos projetar para o futuro e visualizar os seres angélicos em nós, que naquele período se achavam, como ainda hoje, emboscado, adormecido em nosso íntimo. Vós sois a luz do mundo. Ninguém poderá ocultar uma cidade construída sobre a montanha. Quando se acende uma tocha, não é para ocultá-la debaixo do alqueire, mas para levantá-la bem alto, para que ela possa iluminar a todos que se encontrem na casa. Trabalhai
para fazer brilhar a vossa luz diante dos homens, para que eles então, vendo as vossas boas obras, louvem o nosso Pai que está nos céus. Quando lemos essas notas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 14 a 16, sentimos o amor de Cristo dirigido a cada um de nós. Brilhe a vossa luz, dirá ele então. Em outro momento, após nos haver dito que nós éramos a luz do mundo e que ninguém pode ocultar uma cidade construída sobre a montanha. A partir dessas alusões de Jesus Cristo, ficamos a imaginar o que ele desejava dizer-nos com isso. Vós sois a luz do mundo. Não foi a única vez que fez essa menção. Vale repetir a sua proposta para que fizéssemos brilhar a nossa própria luz. Mas quando Jesus nos disse isto, nos recordamos de que logo depois, Paulo de Tarso, ao escrever aos Efésios, também dirá no capítulo 5 dos cristãos de Éfeso: no passado, vós ereis trevas, agora, porém, sois luz. Andai como filhos da luz. É que geneticamente os filhos se assemelham aos seus pais. Os filhos têm os mesmos trejeitos dos pais, a fisionomia dos pais, na grande parte das vezes. Falam como seus pais, se movem como eles. E naturalmente, se somos nós filhos de Deus, da grande luz, do Pai Celeste, seria importante que, sendo lucigênitos, gerados pela luz ou nascidos da luz, nós possamos então caminhar pela terra como alguém que nasceu da luz. E quem nasce da luz não tem outra opção senão espalhar claridade por onde quer que se movimente. Mas quando nos lembramos de que Jesus Cristo afirmou sermos nós a luz do mundo, naturalmente não fez menção à lâmpada de filamento de Thomas Edison, não fez menção às candelas, às velas acesas, nem às tochas fumarentas de todos os tempos da história. A luz a que ele se reportava era essa claridade mental, essa lucidez que a alma vai conquistando na medida em que progride nos conhecimentos das leis de Deus. Mas, afinal de contas, em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda da lei divina ou natural, abrindo o conjunto de 10 leis morais, que ele então receberá dos Espíritos a informação, ao perguntar de que se constitui a lei divina, a informação de que as leis divinas se compõem de 2 faces. As leis que regulam o mundo físico e as leis que orientam a vida da alma. As primeiras são chamadas de leis físicas ou leis materiais, e as outras leis morais, porque se referem à vida da alma na terra, e a vida da alma na terra é profundamente vinculada aos valores morais que ela adota. A partir disso, passamos a compreender
Por que é que Jesus Cristo asseverava que não se pode esconder uma cidade construída sobre a montanha? Quer dizer que na medida em que nós cresçamos, que nós evoluamos, será impossível que alguém não nos veja, que alguém não nos identifique, não identifique essa luz mental que cada qual de nós conduzirá. Mas quando pensamos nessa luz nossa, que em nós deverá brilhar, brilhe a vossa luz. Da mesma forma, não era qualquer luz fisicamente considerada, mas essa luz espiritualmente admitida, essa luz entendimento, essa luz profundidade, essa luz que vai nos ajudando nas relações uns com os outros, nas relações nós com o mundo. É luz entendimento, luz maturidade. O que fez Allan Kardec dizer mais tarde que para entender-se o espiritismo não era necessário diploma acadêmico, mas maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral é luz na mente, é luz na alma. E quando pensamos nisso, como é importante verificar a dificuldade que temos para fazer brilhar a nossa luz. Dos dois lados. Tanto fazer brilhar a nossa luz no que diz respeito aos conhecimentos intelectuais, ainda que esses sejam mais fáceis, e fazer brilhar a nossa luz na vertente relativa às leis morais. E é por causa disso que vamos verificando como a criatura humana brilha na medida em que passa a conhecer as leis que regulam os mundos, as leis que regulam o planeta, a vida da matéria e essas coisas todas que foram colocadas à nossa disposição para nos ajudar em nosso crescimento. Quando nos damos conta hoje dos progressos que a tecnologia vem trazendo para o mundo, quando nos apercebemos das grandezas tecnológicas sem as quais hoje não imaginamos poder viver, não nos damos conta de que aqueles que nos trouxeram tais conhecimentos e empreendimentos estavam e estão agindo em prol da lei divina, ajudando a humanidade a brilhar. E cada qual dos pesquisadores, dos estudiosos, dos cientistas, fazendo brilhar a sua própria luz. Imaginamos no século XIX, o dia em que Graham Bell anunciou ao mundo americano que ele houvera inventado um aparelho que nos permitia falar com pessoas a longa distância. O telefone. Imaginemos a incredulidade do senso comum. Como é que alguém vai poder falar através de um fio com alguém que esteja distante? E hoje, quem é que se imagina viver sem o telefone? Usamo-lo para tudo e para nada. O telefone. Mas o telefone só pôde ser inventado por Graham Bell porque as ciências já nos haviam falado desde há muito a respeito da eletricidade, da corrente elétrica que passeia através dos condutores elétricos, os corpos capazes de permitir a sua passagem, a passagem do fluxo de elétrons por sua estrutura. Então, obviamente, graças ao conhecimento da eletricidade, é que o cientista americano pôde pensar em fazer os impulsos mecânicos da voz se converterem em impulsos elétricos de um lado da fonte e do outro lado esses impulsos elétricos voltarem a ser convertidos
em impulsos sonoros, em ondas mecânicas. Graças ao conhecimento da ciência, se pôde inventar um aparato que nos diminua distâncias. E hoje se fala de um lado a outro do mundo sem problemas. E imaginamos como é que o ser humano consegue conhecer as leis de Deus com relativa tranquilidade. Quando nós entramos num supermercado para abastecer nossa despensa, pouca gente se dá conta de que o que vai comprar é uma obra genial da indústria alimentícia, apoiada na ciência química, na ciência biológica, porque nós compramos enlatados, empacotados, alimentos coloridos, ácidos, doces, salgados, graças ao avanço da ciência química na Terra. A partir disso, o indivíduo penetrou a matéria, descobriu que todo o corpo é formado por moléculas. E essas moléculas são compostas por átomos, que se combinam de determinadas maneiras. Descobriu-se na Terra as afinidades entre determinadas famílias de átomos, entre determinadas famílias de elementos, de substâncias. E essa inteligência humana, penetrando as leis de Deus que regulam o mundo da matéria, puderam então produzir alimentos à vontade. E aqueles que a natureza por si mesma nos dá, desde as sementes, as frutas, desde os grãos, as carnes, tudo isto vai trabalhado pelos produtos químicos. É por isso que compramos carnes em conserva. É por isso que compramos azeitonas em conserva. Porque se não fosse assim, elas não sobreviveriam. É por isso que compramos tantas coisas em conserva. Guardamos os tomates, guardamos os temperos para a nossa culinária. A dona de casa tem tudo isso devidamente armazenado com um período de validade. Porque os produtos químicos sofrem transformação ao longo do tempo. E nós dizemos assim, azedou, porque ele se converteu. Deu bolor, porque ele se alterou. Graças a isto, verificamos como é bonito, importante a criatura humana penetrar as leis que regulam o mundo físico para que a gente pudesse viver melhor na Terra. Graças a essa lucidez intelectual humana, nós nos alimentamos com tanta facilidade na Terra. Surgiram os adubos químicos e essa mesma inteligência humana hoje discute a respeito de sua validade na escala em que vinha sendo usado, exatamente pensando na saúde humana. E essa reflexão em torno da ecologia e da saúde humana, que faz parte desse contexto, se deve ao conhecimento das ciências biológicas e química para o bem-estar da criatura humana. Quando nós hoje tomamos de um telefone celular, de um aparelho de som, de um MP3 e assemelhados, ficamos estupefatos. Como pode um pedaço de matéria, um pedaço de metal, guardar centenas de músicas, de mensagens, de textos? Nos recordamos, aqueles que temos um pouco mais de 25 anos, dos long plays
de vinil imensos, que hoje são obra de luxo e caros, que nós comprávamos 78 rotações por minuto, o LP. E hoje, quando falamos em LP para a moçada, eles ficam nos olhando, eles não sabem se é algum nome de doce, se é alguma marca de carro. LP eram os long plays. Dessa forma, hoje se fala MP3. Hoje se fala tanta coisa que há 30 anos eram desconhecidas. O indivíduo hoje toma de um pequeno computador que cabe no bolso, abre-o e acionando determinados botões, ele terá ali 1000 livros eletronicamente registrados, 1.500 livros, 3.000 livros. Imaginemos uma pessoa que viajasse e quisesse carregar sua biblioteca de 1000 livros. Tinha que alugar um navio, o porão de um avião, ou carregar muitas caixas. Hoje nós temos num book eletrônico, com o capricho de ver as páginas virar, com a luminância necessária para não nos ferir os olhos durante as horas de leitura. Hoje não se fala mais em válvulas, só válvula cardíaca. Hoje a garotada toda, desde que nasce, saiu da placenta, já pergunta à sua mãe pelos chips. Mesmo que seja a batata frita da Elma Chips. Mas a partir daí, tudo aquilo que era complexo, complicado, hoje se resume a chips. Quando Norberto Weiner construiu o seu cérebro eletrônico pela primeira vez, depois de haver estudado biologicamente o cérebro humano, bioquimicamente o cérebro humano, ele quis construir uma máquina que pudesse copiar as ações do cérebro, fazer o que o cérebro faz, mas sem a inércia do cérebro. A inércia é esse tempo que levamos para, depois de entender uma ordem, executá-la. Quando pensamos em acender a luz, entre o pensar e apertar o interruptor, a criança já caiu da cama. Algum fenômeno já aconteceu, porque temos uma inércia. Quando vemos um fenômeno acontecer, o cérebro trabalha até que falemos, vai cair, já caiu. Temos uma inércia, as coisas não são instantâneas em nosso cérebro. E Norberto Weiner queria construir uma máquina que não conhecesse essa inércia que em nós existe por causa do nosso sistema nervoso. As ordens têm que passar pelos fios nervosos e o cérebro, depois de interpretá-las, tem que fazê-las voltar. E quando sentimos uma picada de inseto, o cérebro decodifica e nós pensamos, é um mosquito, e então batemos. Ele já deixou ali seu veneno. Nós o matamos, mas estamos infectados. Então, Norberto Weiner construiu seu primeiro cérebro eletrônico usando 2 andares para distribuir válvulas e demais equipamentos que iam compor com os cabos aquela obra magistral, cérebro eletrônico. Só o nome cansa. Hoje, nós andamos com os cérebros eletrônicos para aqui e para lá e chamamos de computadores, chamamos de laptop e que outro nome menor se queira dar. Computadores. À base de chips. Vejamos como a vida vai ficando mais simples para nós. É impossível hoje imaginarmos viver sem a luz elétrica, sem o telefone, sem o infeliz do celular,
que a gente usa para o que presta e para o que não presta. Desaprendemos a parar para pensar, porque qualquer tempo de folga que a gente tem, a gente liga o celular para falar abobrinhas, mas a gente liga o celular. Porque ninguém consegue ficar a sós consigo mesmo durante muito tempo. Desaprendemos a arte de meditar. Qualquer espaço mental, a gente fala no celular. Mas o ser humano está penetrando pouco a pouco nesse conhecimento divino das leis que regulam a matéria. A partir daí, verificamos quanta luz humana está brilhando pelo mundo afora, quando percebemos os antibióticos descobertos quase por acaso pelo gênio de Alexander Fleming. Quando nos damos conta de que há alguns poucos anos, vamos dizer há um século e qualquer coisa a mais, 1 século e meio, não se conheciam anestésicos. Se alguém precisasse sofrer uma cirurgia, o recurso era embriagá-los com álcool, com bebidas alcoólicas. Amarrava o bicho, porque alcoolizado também dói. Colocava-se uma substância de cortiça entre seus maxilares, para que se pudesse abrir seu crânio, abrir seu corpo, e o indivíduo desmaiava de dor. Fazer uma cirurgia era uma tragédia. Houve época em que não se conhecia a sutura de ferimentos nas guerras tão comuns no passado, como no presente. As criaturas levavam um balaço e não havia como fechar-se o furo. O recurso utilizado era o que já se conhecia. Colocava-se azeite quente, fervente, porque curar queimadura se sabia. Então o sujeito já tinha levado um tiro, agora também ficava queimado, para que se tratasse a queimadura e uma cicatriz horrorosa lhe restava depois. Hoje, ninguém faz nada sem anestesia. De colocar um brinco numa criança, anestesia. De colocar-se um piercing, anestesia. Qualquer coisa, anestesia. As nossas crianças hoje vão ao consultório dentário, elas não sabem que estão sendo anestesiadas com uma goma de mascar ou com uma bola de soprar. A substância lhe penetra pelas papilas gustativas e lhe anestesia a região que os dentistas precisam trabalhar. O progresso humano. Na medida em que a humanidade foi deixando de necessitar das dores daqueles matizes, as ciências foram descobrindo e ou inventando os produtos capazes de nos retirar a dor. O conhecimento das leis de Deus que regulam o mundo físico. É graças a esse conhecimento científico, da física, da matemática, da astronomia, que mandamos hoje os foguetes para o espaço além da Terra. E calculamos matematicamente por que ângulo eles devem sair da Terra para que possam perfurar a atmosfera. Como é que eles têm que entrar na órbita da Terra para depois sair? E qual é o ângulo no qual o foguete deverá voltar à Terra para penetrar a atmosfera e cair no lugar calculado? Se
o ângulo não for devidamente correto, a nave ricocheteará na atmosfera, que lhe oferece resistência, e se perderá no espaço e nunca mais voltará. Como é que nós sabemos que os estudos humanos estão corretos? Que os cientistas entenderam de fato a lei de Deus científica? Porque os foguetes entram na Terra de volta. Nenhum ser humano ficou rodando no espaço depois de ter sido levantado no foguete para além da Terra. Porque quando dizemos, dentro de tantos dias, o planeta tal estará na conjunção com o planeta qual, e haverá um eclipse lunar, solar, pode esperar, porque vai. É sinal que esses cálculos estão corretos, a menos de algum pequeno erro decorrente das máquinas que usamos. Tudo está perfeito no conhecimento das leis de Deus que regulam o mundo material. Hoje, as criaturas sofrem cirurgias com um médico num continente e o paciente no outro continente. Graças ao computador, mandamos mensagens daqui para o Japão, para a Coreia, e a criatura lá recebe online, passando apenas o tempo de propagação da energia elétrica. Mas graças a um invento humano, os satélites, que são colocados em torno do planeta como se fossem espelhos eletrônicos. A onda eletrônica sai da Terra e alcança esse satélite, esse espelho eletrônico, entre aspas, que capta aquela imagem, entre aspas, e projeta para o outro satélite, que manda para o outro satélite, até que aquele manda para a estação japonesa ou do Japão para a América, em fração de segundos. O gênio humano. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre a montanha. Mas em outro momento, afirmou Jesus, já não tendes ouvido que vós sois deuses, espíritos, e tudo quanto eu faço, vós podereis fazer. É tão importante pensarmos nisso, para que possamos avaliar o tempo que estamos perdendo de penetrar as leis de Deus, que regulam o mundo físico, o mundo material, quando temos preguiça de estudar, quando temos ojeriza de ler, retardamos nosso atraso. Vivemos num mundo, consumimos coisas e não colaboramos para o mundo nem para o aperfeiçoamento das coisas. Somos parasitas, usufruímos sem a honra de colaborar com Deus na obra da criação. Em o livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a pergunta 132 de Allan Kardec, acerca do objetivo da encarnação. E eles dizem que para uns é missão, para outros é expiação, mas a encarnação tem outro papel: preparar a criatura humana para que ela assuma a parte que lhe cabe na obra da criação. Quantos lugares onde ontem corria o rio, e para beneficiar a cidade, a inteligência humana desviou o curso desses rios. Calçou o leito desses rios. Criou novos braços para esses rios, a fim de irrigar outras terras. O gênio humano conseguiu apropriar-se do deserto de Negev, em Israel,
e produzir pomares. Quando pude vê-lo, emocionei minhas lágrimas. Onde eram areias, aparentemente sem vida, a água faz explodir uma floresta verde, um pomar de pomos e de flores. Quando vemos hoje no Brasil as margens do São Francisco, no Nordeste, a irrigação produzindo flores, frutos, a produção exportada, ficamos a imaginar que de fato somos deuses. O que é que nós não poderemos fazer quando nos antenarmos para a outra vertente das leis divinas? As leis divinas que regulam o mundo físico, a humanidade, através dos seus representantes da ciência, vem conseguindo dominar pouco a pouco. A medicina consegue operar o embrião, o feto, dentro do ventre de sua mãe, para que a criança nasça sem determinadas lesões. É um verdadeiro milagre, entre aspas, do gênio humano, do pensamento humano, mostrando que, de fato, o ser humano é um espírito capaz de alcançar os mais altos pontos do progresso. Mas falta o outro lado, o conhecimento das leis morais. Os espíritos trouxeram para Allan Kardec a lei de adoração. Essa relação da criatura humana com o Criador do cosmos. A relação nossa com Deus. Mas tantos que estão de posse dos segredos da ciência, porque andaram se indispondo com representantes das religiões institucionalizadas, resolveram ficar de mal com Deus. Mas eles não sabem que Deus nem liga para isso. Continua abrindo as comportas do seu amor para que materialistas e ateus continuem a fazer o bem, imaginando que podem tudo responder através da matéria. Um dia eles então chegarão à conclusão de que o que se faz sem a ideia de Deus se fará muito melhor quando a ideia de Deus iluminar a nossa intimidade. Encontramos criaturas capazes de inventar remédios, vacinas, alimentos e tudo mais, mas em estado de desespero também é capaz de se suicidar. Em estado de desespero é capaz de matar. Em estado de angústia, é capaz de mergulhar em depressões profundas que lhe aniquilam a vontade. Bastaria olhar para outra vertente, para que as leis que regulam o mundo físico fossem iluminadas pelas leis que regulam o mundo moral. E agora aquela criatura saberia melhor usar seus inventos e descobertas em prol de um número maior de seres e em prol de si mesmos. É desse modo que podemos compreender como é que o gênio humano, desde os tempos gregos de Leucipo e de Demócrito, admitiram que existe uma menor porção de matéria, e os dois chamaram de átomo. Do grego, a partícula A, que quer dizer não, como em acéfalo, como em anestesia. E tomos, que quer dizer partes, como temos num livro tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo A, tomo B, tomo C. A parte do livro
as partes que o compõem. Então, átomos quer dizer o não partível, o que não se pode mais partir. Mas isso era no tempo de Leucipo e de Demócrito, antes de Cristo. A partir do avanço da humanidade, os pensadores foram percebendo que o átomo não era propriamente aquilo que Leucipo e Demócrito admitiam. Descobriu-se o átomo do hidrogênio de número atômico 1. Há um próton, e em torno desse próton um elétron que gira. Logo, tem muita complexidade nisto. Um núcleo atômico, o núcleo do átomo, por si só, já diz que o átomo não é átomo. Até que Niels Bohr, na Dinamarca, criou um modelo para o átomo. Esse que nós conhecemos, que toda criança aprende na escola. Uma bolinha é o núcleo e aquela circulação pontilhada com outra bolinha menor representa o elétron que gira em torno. Mas de acordo com o elemento, seu átomo tem mais elétrons à sua volta. Logo, o átomo concebido por Leucipo e por Demócrito perdeu lugar. Mas por que a gente continua chamando de átomo o que não é átomo? Por tradição. Chamamos de átomo sabendo que ele não é átomo. Descobriu-se no núcleo do átomo a existência de prótons, de nêutrons. Descobriu-se a existência de mesons. Então, dentro do núcleo, já tem um monte de partes. E quando se imaginou com a microfísica que se havia descoberto quase tudo, a criatura humana conseguiu partir um próton. Ele nem sabia que tinha alguma coisa dentro do próton. Dentro de cada próton, que é uma subpartícula atômica, há 3 quarks. Meu Deus! Vamos descobrindo que na medida em que partimos, a matéria vai se apresentando em partes cada vez menores. O que fez o Espírito de Verdade dizer a Allan Kardec, na resposta à pergunta 22 de O Livro dos Espíritos: a matéria existe em estados que não conheceis e que os vossos instrumentos ainda não podem detectar. A doutrina espírita. Avançamos. E a criatura descobriu a energia do átomo, a energia atômica. Mas por causa de ter desenvolvido o conhecimento das leis divinas do átomo, mas não a lei divina do amor, houve quem pensasse no átomo para tratar a célula cancerosa, destruindo-a e devolvendo saúde ao seu portador. Mas houve quem pensasse no átomo para destruir pessoas. E nasce a bomba de urânio 92 para destruir Hiroshima. E nasce a bomba de plutônio para destruir Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. O conhecimento das leis materiais, longe do conhecimento das leis morais, faz com que a criatura cometa verdadeiras loucuras. Por isso Jesus Cristo nos diz, conforme as notas de Mateus, no seu capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são as lanternas do corpo. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos não forem bons, forem maus, teu corpo estará em trevas.
E se as tuas luzes forem trevas, que terríveis trevas serão. As palavras de Jesus. Quando as nossas luzes intelectuais se converterem em elemento para o mal do outro, será um mal muito pior. A criatura que sabe comete erros com sofisticação. E essa inteligência sem amor, que conseguiu pensar na bomba de nêutrons, que tem uma peculiaridade, uma singeleza. A bomba de nêutrons destrói todo tipo de vida e deixa os prédios de pé. A criatura tem mais amor aos prédios, às construções materiais, do que às vidas humanas. Daí a importância de que nós nos voltemos para essas leis morais, a lei de adoração. Não importa que nome demos, mas todos nós viemos das mãos de um Criador. Chamemo-lo de Elohim, de Yahvé, de natura naturans, de Deus, de Alá. Pouco importa. Importa é que viemos desse amor divino. E para esse amor divino nos estamos encaminhando, depois de iluminar a mente com a sabedoria dos tempos. Não importa, é necessário que aprendamos a lei de sociedade, para que saibamos conviver. É tão complicado conviver, porque nós achamos que todo mundo à nossa volta é chato. Mas porque todo mundo acha isso dos outros, nós também somos chatos para alguém. É tão comum os maridos reclamarem das mulheres. A minha mulher! Mas ele não sabe o que a sua mulher pensa dele. A minha mulher é gastadeira, mas ela diz, eu gasto que ele é Sovinas. Quando eu pego o cartão dele, eu queimo. Então, cada criatura carrega sua lesão moral, seu defeito moral, sua tormenta. É por isso que fomos colocados pela divindade nesse caldeirão terrestre. Porque depois dos surtos de orgulho e vaidade, a dor, as bofetadas da vida vão nos fazendo dobrar a cerviz. Como lembrou Jesus. Ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e que apedrejas aqueles que te são enviados. Eis que a tua casa ficará deserta até o dia em que possas dizer: bem-aventurados todo o que vem em nome do Senhor, até o dia da mansidão, da suavidade, que sem qualquer dúvida todos nós alcançaremos. Por enquanto ainda não. Na vida social, olhamos para a fisionomia de alguém e dizemos assim, esse é trouxa. E arranjamos um jeito de tirar partido dele, de explorá-lo. E há pessoas que acham que os espíritas somos todos tolos. Recebi uma carta, faz algum tempo, de uma cidade que eu visitava, em que o indivíduo diz assim: eu ouvi com muita atenção a sua conferência sobre a caridade e tenho certeza que o Senhor não vai se desmentir. Por isso eu preciso que o Senhor arranje aí com seus irmãos 6.000 reais para eu montar a minha oficina. Eu digo, coitadinho, se eu arranjar 6.000 reais é para minhas crianças. Eu faço uma caridade bem maior do que montar a oficina para um homem adulto que sabe ele próprio pedir. Mas a criatura imagina que nós, os espíritas, temos que ser tongos, débeis mentais. Mas há espíritas que são. Completamente. A pessoa chega perto e diz assim, eu estou vendo um espírito perto de você. Ai, é verdade. Parece que nunca ouviu falar em espíritos e que nós estamos cercados por eles. Aí se chegar um outro espertalhão e disser assim, você é médium. E aí a gente não come mais, não dorme mais. Anda de salto, não me toque porque eu sou médium.
E tem aqueles que são médiuns, mas não conhecem as leis de Deus do mundo físico, nem as do mundo moral, e dizem, eu sou média. E aí pode ser que seja mesmo. Encontramos a necessidade de nos vincular às leis que regulam o mundo moral, a lei de destruição. Por que a gente tem que destruir o que não precisa ser destruído? O Livro dos Espíritos nos encaminha muito bem nisto. É por isso que estamos vivendo hoje esse drama ecológico no mundo inteiro. É por isso que o mundo inteiro hoje quer salvar a floresta amazônica, porque é a única que resta. Os outros povos já comeram as suas florestas e agora estão com medo que a brasileirada alucinada coma as suas. E o mundo não possa mais respirar. Mas Deus é tão perfeito que as leis da biologia, da bioquímica, criaram espaços na engenharia agronômica para os replantios, para que a própria criatura humana aprenda a desfazer os seus equívocos. Terá que esperar mais 50 anos, mais 100 anos, mas quando ele retornar, encontrará um mundo em condições de habitabilidade, se ele se ajustar às leis que regulam o mundo moral e souber viver a lei de destruição com dignidade. É uma lei divina. O ser humano é naturalmente predador, porque ele tem que construir sua casa, ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que se vestir. Há alguma coisa ele terá que consumir da terra. Mas quando nós começamos a exagerar na dose, cometemos equívocos. Aí encontramos pessoas que matam os animais para fazer uma roupa de couro. Mas nós temos algodão, nós temos cânhamo, nós temos linho, nós temos seda. Por que temos que matar os bichos para fazer a nossa roupa? Mas há aqueles que matam para ter uma cabeça de alce na parede como troféu, uma cabeça de leão como troféu. E o Livro dos Espíritos nos fala da destruição necessária e da destruição abusiva. Está tudo escrito, está tudo ensinado, mas nós precisamos olhar para essa lei moral e tirar aquilo que nos comporta, entender e viver. Lei de sociedade, lei de destruição, lei do trabalho. Quanta gente decide driblar o trabalho, fazer de conta que trabalha. E agora mesmo gente pobre, diante da cesta básica, não quer saber de esforço, não. Tem um filho por ano, ganha mais 15 real. E uma cesta, e está tudo bem. Claro que são almas rudimentares, as que pensam assim, necessitando da educação, da elucidificação, da elucidação das criaturas, para que elas possam aprender a se valorizar, a não ter que viver da esmola alheia, que, segundo o Livro dos Espíritos, degrada o homem. Uma coisa é prestar uma ajuda a uma criatura num período de necessidade, outra coisa é obrigá-la a comer em nossa mão, para que seja nossa dependente. Alimentar é crueldade, que nós vamos ter que responder por ela. Daí, a lei que nós precisamos acompanhar, lei do trabalho. Mas para que ninguém se mate de trabalhar, destrua o corpo, se suicide indiretamente, conhecemos a lei do repouso, que obriga a darmos tréguas ao próprio corpo, senão infartamos, senão criamos diversas patologias, diversas doenças que vão destruindo pouco a pouco a nossa oportunidade no planeta. O Livro dos Espíritos nos apresenta um conjunto de 10 leis morais, até chegar à lei de amor, justiça e caridade, que fecha todas as demais, porque exatamente a caridade é o amor em ação, e afirma o Evangelho que, dentre todas as virtudes, a caridade
é a maior dentre elas. É o amor dinâmico. No dia que nós nos voltarmos para esses dois lados, entenderemos o Espírito Emmanuel a nos dizer que para nos elevarmos a Deus, são necessárias as duas asas simbólicas. A asa do conhecimento material, intelectual. A asa do conhecimento espiritual, do conhecimento moral, para que possamos equilibradamente alçar voo. Porque uma pessoa que ame só e desconheça se torna parva, tola, se torna piegas. Ela não tem noção de equilíbrio e de bom senso. Por isso se perde. Quantos pais que juram amar os seus filhos e não os educam? Dão tudo o que eles querem, fazem-lhes todas as vontades, e quando descobrem, eles estão na droga, na prostituição, na loucura, no crime ou no suicídio. Porque diziam amar, mas não entendiam a missão dos pais e mães na terra. Quando pensamos nisto, vemos como é possível fazer brilhar a nossa luz. Como propôs Jesus ao dizer-nos: brilhe a vossa luz, porque vós sois a luz do mundo. A partir daí, nos recordamos do homem de Nazaré, neste Natal, permitindo que ele renasça em nossa intimidade, em variados momentos de nossa existência, vibrando na pauta de dezembro ou de qualquer outro período do ano, sabedores de que somos a luz do mundo. Onde estivermos, nos cabe iluminar com o que sabemos intelectualmente, com o que sentimos emocionalmente, com o que sabemos moralmente, com o que entendemos tecnicamente. Temos essa possibilidade de elevarmos bem alto o nome do Senhor, na medida em que fazemos o bem com o que temos e com o que somos. Não importa que seja pouco, mas que façamos o bem. Essa é a lei. Por isso nos disse Jesus que quem não consegue ser fiel nas mínimas coisas, jamais conseguirá ser fiel nas coisas maiores. Comecemos hoje, para ensinar nossos filhos a ecologia, que hoje está sendo discutida na velha Europa. Ensinemos nossa criança a cuidar da planta do jardim, a retirar as ervas daninhas, a molhá-las, a podá-las, a não arrancar seus frutos verdes. Ensinemos a nossa criança a cuidar dos bichanos, dos animais, a não pegar o gato pela cauda e rodar contra a parede, nem amarrar bombinha na cauda do cão, que os adultos acham tão engraçado, criando o antiecologista de amanhã. Meu filho, isso não se faz. Você gostaria que a mamãe amarrasse na sua canela uma bombinha dessa? Então não faça isso com os bichos, que eles sentem também. Deste modo, estaremos desde casa trabalhando a educação ecológica dos filhos. Meu filho, não joga lixo aí, recolha, bota lá na lixeira. Ajuda a mamãe, pega ali, põe na lixeira. Porque hoje encontramos pelas cidades as criaturas que ascendem economicamente, que ascendem em poder de dinheiro, mas não têm educação. Elas não conhecem as leis morais. Então nós vemos os carros importados pelas estradas, atirando pelas janelas as PETs, as latas, os resíduos de comida, porque são criaturas imundas, embora tenham dinheiro. Caminhava, em dada ocasião, pelo aeroporto Charles de Gaulle,
em Paris, me dirigindo para fazer uma conexão. E como eu saí rápido da sala de desembarque para seguir a outra sala, à minha frente iam alguns rapazes e um deles se destacava entre o pequeno grupo e eu. Loiro, de olhos azuis, com a sua mochila às costas, cabelos largos. E dali a pouco, eu escutei que ele limpou a garganta. Eu digo, o que faz? O aeroporto todo de mármore. E ele não conversou. Largou uma cusparada na parede de mármore. Eu disse, ai, Jesus. O senhor me segura que eu vou baixar o tupiniquim. Eu não posso ver uma coisa dessa sem falar alguma coisa. Aí apressei o passo. Como estávamos em Paris, imaginei que ele fosse francês, e o era. E falei com ele no meu francês arrastado. Eu digo, meu irmão, s'il vous plaît, olha lá. E ele ficou vermelho. Ele fez num automatismo que a deseducação impõe. E pediu desculpas, e voltou. E o escarro dele escorria pela parede. Ele abriu a mochila, tirou uma camisa amarrotada e limpou aquilo. Eu falei, então, merci beaucoup. E ele foi com aquele sorriso amarelo. Eu digo, mas não é possível, tudo limpo, brilhando. E ele não teve nenhum sentido estético. Era um pobre coitado que não assimilou a educação, caso a tenha recebido. Há muitas vezes pais e mães que procuram trabalhar a educação dos filhos, mas eles são espíritos brutais. Estão na terra nas suas primeiras experiências terrestres. Embora o corpo bonito que a evolução biológica do mundo já lhes permite ter, mas são ainda almas brutas. Eu não consegui ver aqueles carros correndo pela parede de mármore, imaginando que um cidadão ou uma cidadã, dali a pouco, teria que ser chamado para limpar o que um rapaz inconsequente acabava de fazer. É tão interessante verificar o mundo em que a gente está. Muita gente diz assim, eu não vou falar nada, que nem meu parente, nem meu filho, nada disso. E aí todo mundo se clausura no seu orgulho, que a gente tem medo de receber uma má resposta. Mas se a gente receber uma má resposta, terá deixado uma boa mensagem, que a pessoa nunca mais esquecerá. Vós sois a luz do mundo. Os olhos são os archotes do corpo. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, terás trevas no corpo. E toda treva que produzas será uma triste treva. Aprendemos com Jesus que quando nós sabemos, somos mais responsáveis. Temos o conhecimento do que nos prega o doce evangelho do reino, o lúcido evangelho do reino, o firme evangelho do reino, para que possamos viver uma vida inteira de dignidade. O Espírito André Luiz escreveu isto pelas mãos da mediunidade. Uma semana de conhecimento evangélico à luz do Espiritismo é o suficiente para toda uma vida de dignidade, no seu livro Agenda Cristã. A partir daí, quantas semanas nós já temos de interpretação evangélica à luz do Espiritismo? O Espírito Emmanuel, no pequeno livro Opinião Espírita, escreveu que se em 3 anos de Espiritismo não sentirmos que melhoramos em algum ponto, é porque estacionamos nesta encarnação. 25 de dezembro. O mundo
se dobra para homenagear o celeste nascituro. É natural pensarmos que aqueles que não conhecem a Jesus continuam se reunindo como os velhos romanos para homenagear seus deuses pagãos. O dinheiro, o poder econômico, o poder político, o poder mundano. E foi por isso que o Cristo asseverou: eu não aceito as glórias que vêm dos homens. As glórias maiores e melhores são aquelas que nos são plantadas na alma pela consciência de paz. É Natal. Reunamos em torno do nome de Cristo a nossa família. Alimentemos a nossa ceia na confraternização familiar. Troquemos os mimos que a nossa sensibilidade nos permitir trocar. Mas não esqueçamos de que estamos evocando no Natal a chegada daquele que é o maior presente que a divindade deu ao mundo, o modelo e guia, o maior espírito que a humanidade já recebeu. E quando pensamos nesses ares de Natal que renovam nossas vidas, no bimbalhar dos sinos simbólicos da noite santa, permitamos que nossos corações se abram como a legendária gruta de Betlém de Judá, e nela possa o Senhor voltar para converter nossas vidas num cântico de felicidade. Vós sois a luz do mundo. Conforme nos canta Mateus 5, 14 e 16. Reflitamos nessa proposta de termos luzes no cérebro e incendiar de luz o coração, a fim de que as duas asas do progresso, intelectual e moral, desenvolvam nossa bagagem espiritual. E nós, imensamente agradecidos, ajoelhados simbolicamente diante do altar da natureza, cantemos ao homem de Nazaré a nossa mais sentida emoção, dizendo-lhe: louvado sejas, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. E, se possível, vem. Vem para retificar os nossos passos, de modo que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção. Bênção que nos renova, que nos conforta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos nessa caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre Celso, agora que é Natal, ensina-nos a guardar-te, longe de todo mal, com unção, com devoção
e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, mestre amado. Obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, senhores.